Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Para o aquário se manter saudável, todo mundo sabe que devemos seguir algumas regrinhas, né? Alguns métodos que ajudam a os peixes conseguirem se desenvolver bem e o aquário ficar saudável. Pensando nisso, neste vídeo eu vou falar sobre melhores dicas para manter um aquário saudável. Em todo aquário, seja ele de água doce ou de água salgada, né? Devemos seguir umas regrinhas para poder manter o bem-estar dos peixes, né? Manter uma água de qualidade, manter a saúde dos peixes em dia e tudo mais, tá? E o objetivo desse vídeo é mostrar a vocês que, seguindo tais regrinhas, fica mais fácil manter uma boa qualidade de água e manter seus peixes saudáveis, tá? Para fazer isso aí, né, vamos seguir 6 passos, né? Bom, o primeiro deles é escolher o tamanho do aquário conforme a fauna, ou seja, os peixes que você for colocar nele. Por exemplo, se você for criar peixe acarabandeira, né? Geralmente o peixe acarabandeira é um peixe que gosta de viver em grupo, né? Ele não está muito bem sozinho, então precisa colocar uns 3, 4. É bom colocar uns 6 de uma vez, né? Mas se não der, coloca uns 4 que dá pra ficar de boa, tá? Aí acontece, é, esse peixe ele cresce um pouquinho, né? Então você precisa de um aquário de 200 litros para poder ter de 4 a 6 acarabandeiras. E além do seu crescimento, eles gostam muito de nadar, né? Como o peixe, por exemplo, esse peixe aqui, ó, Jack, né? Que fica mais na dele, cresce lá de boa, né? Nada um pouquinho, mas não é muito ativo, como por exemplo o peixe Oscar, né? Bom, é, se for criar lebiche, plati, é um aquário pequeno, é um aquário 40 litros, né? Depende da quantidade que você querer criar. É claro que quanto maior o aquário, melhor para os seus peixes, tá bom? Então, é, é o primeiro, esse é o primeiro passo, né? Outra coisa, para completar essa primeira dica, é você saber como calcular a quantidade de peixes que vai caber em um determinado aquário. Por exemplo, se a gente pensar no peixe pequeno, como por exemplo neons ou gupis, né? É mais ou menos 2,5 centímetros de peixe adulto por litro de água, né? Então, para pegar a quantidade mínima, que é lá uns 20 litros, né? Aí, coloquei um peixe, por exemplo, neon, né? Para cada peixe que eu vou colocando neon, eu tenho que aumentar um litro. Porque se ele chegar no máximo 2,5 centímetros, eu vou ter que aumentar um litro, segundo a regrinha, tá? E 8 a 10 centímetros de peixe, um peixe adulto, por exemplo, um peixe tricogás, né? Por litro de água. Só que assim, você tem que levar em consideração também a quantidade mínima. Por exemplo, peixes como o Oscar, por exemplo, né? Aí tem lá, a mínima 150 litros, um Oscar. Colocou mais outro, tem que aumentar uns 45 litros, né? Eu acho que é assim. E assim vai, tá? Beleza? Então tem que seguir as regrinhas para poder ficar melhor. Agora, se eu fazer uma lotação, é um pouquinho diferente. A lotação é quando você coloca vários peixes da mesma espécie, né? Objetivando diminuir a agressividade dos peixes, tá? Mas tem que ter um sistema de filtragem bom para poder manter a qualidade boa da água, tá? E o próximo passo é escolher um bom sistema de filtragem. Quando você pensa no, na fauna que vai ter, né? Por exemplo, peixe Oscar. Peixe Oscar costuma sujar bastante a água, não é? Peixe King também. Aí você tem que pensar em como que vai ser o seu sistema de filtragem. Em como que esse sistema de filtragem vai conseguir dar conta manter uma boa qualidade da água, né? Aqui no meu aquário eu utilizo esse sistema de filtragem mais simples, né? No sentido de ser feito com materiais de cano PVC, tá? Mas ele é um filtro que funciona muito bem, tá? Ele consegue deixar esse meu aquário com uma boa qualidade de água. Então é um filtro que atende à minha necessidade. Vai atender as suas?
Depende dos peixes que você tem no seu aquário. E também do tamanho de aquário que você tem, tá? Algumas dicas para filtragem, né? Bom, você pode usar um cano PVC, como, por exemplo, esse filtro aqui, ó, né? Eu vou deixar depois um card sobre como fazer esse filtro aqui, tá? Depois você acessa quando terminar esse vídeo e vê como que faz o seu filtro, tá? Outra coisa, um SAMP, que é um filtro externo. Pode ser também um filtro Hang-On, um filtro externo também, né? Eu falei canister, SAMP, Hang-On, né? Ou um filtro interno como esse aí, tá? Então esse exemplo de filtro pode ajudar vocês a manter a boa qualidade de água no seu aquário, tá? É claro que tem que fazer TPA, que é a troca parcial de água, para manter a água boa, tá? E checar os parâmetros. Não precisa ficar paranoico, checando todo dia, toda semana, não. Tem que ter calma e checar, né? No mínimo uma semana, tá? E prestar atenção em como os seus peixes estão se comportando. Se eles estão comendo, se eles estão nadando, tá? Porque é o comportamento do peixe que vai te dizer se a água tá boa ou tá ruim, tá? Também o cheiro da água e se ela tá cristalina ou uma água turva, né? Se tiver turva, geralmente, ou é o substrato muito fino, ou é o sistema de filtragem. Das duas, uma, tá? Terceiro ponto, controle da temperatura da água. A gente sabe que os peixes, eles têm um sangue frio, é um animal de sangue frio, não é um animal de sangue quente como o ser humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água, a temperatura da água vai ser igual à temperatura do corpo do peixe. Ou seja, se o peixe está na água com temperatura 20 graus, a temperatura do seu corpo vai ser 20 graus. Não é como o ser humano, quando está frio, usa agasalho para aquecer o seu corpo, né? Porque senão ele fica hipotérmico, se a temperatura ficar igual ao do ambiente, né? É muito frio, né? Então, você tem que usar um termostato. Termostato para regular a temperatura do aquário e mantê-la constante, tá? Eu vou deixar aqui um card no final do vídeo sobre como usar o termostato, um guia absolutamente completo que eu fiz, né? E depois vocês assistem para poder entender, tá? Caso necessário, beleza? Aí se não manter a temperatura do aquário constante, o que vai acontecer? Os peixes vão pegar ítio e outras doenças, porque a imunidade deles diminui, tá? Já até come menos, porque temperatura mais baixa, metabolismo menos acelerado, tá? É claro que nem toda região precisa de um termostato, depende muito de onde você mora. Lugares mais frios, lugares mais quentes e assim por diante, tá? Em relação a usar termostato, né, é interessante você tentar colocar ele em um lugar que tem um bom fluxo de água, porque para a água, para a temperatura não ficar mais alta em um lado do aquário e no outro mais fria, para ficar o mais uniforme possível, tá? A quarta dica é em relação à escolha e manutenção do tipo certo de iluminação que você vai usar no seu aquário. Bom, existe aquários por exemplo, dois tipos, né? Aquários plantados e aquários sem plantas. No meu caso, eu coloquei essas plantas aqui. As plantas são low-tech, plantas que não exigem substrato fértil, nem colocar CO2 no aquário e nem uma iluminação boa, tá? Mas se você colocar plantas que exigem boa iluminação, aí você tem que colocar uma iluminação que consiga suprir as necessidades da planta, tá? Porque é a partir da luz que a planta vai fazer fotossíntese e se alimentar. E fazendo isso do jeito certo, ela vai conseguir crescer e se desenvolver bem, tá? Então você precisa ficar de olho nisso. Agora, se você não tem plantas, aí você coloca uma iluminação, não precisa ser top, né? Para poder só atingir as necessidades do peixe, certo? Porque assim, é importante ter essa iluminação para os peixes para poder o sistema biológico dele diferenciar o dia da noite. Quando o peixe está no rio, né, amanheceu, o rio fica mais claro, por causa do sol. Então o peixe sabe que ali é momento de dia. Então, se for um peixe ativo de dia, ele vai sair para comer e tal, fica mais ativo, tá? Porém, no aquário, não tiver luz, não vai ter como ele saber se tá de dia ou de noite, tá? Nesse meu aquário aqui, eu tenho essa luz aqui, ó, simples, né? Eu coloquei. E
eu ligo umas 7 horas da manhã, quando amanhece, né? Aí o peixe sabe que amanheceu, começa a ficar ativo. E depois eu desligo umas 5 da tarde, tá? Que já entra no período noturno e o peixe fica menos ativo, né? Agora, se for o peixe cascudo, fica mais ativo à noite e menos ativo durante o dia, tá? Bom, a quinta dica é aeração e circulação da água. O que é isso? É basicamente você colocar ela no sistema de filtragem que movimente bem a água. Só uma observação, esse peixe ósseo tá assim, não é porque tá doente não, tá? É o comportamento normal do peixe. Ele gosta de ficar deitado assim no fundo do aquário, tá bom? Então vamos lá. Primeiro benefício de uma boa circulação de água. Oxigenação. Quando a água circula, a tensão superficial da água, ela diminui, né? A água parada tem maior tensão superficial, né? Aí essa diminuição faz com que o oxigênio consiga penetrar na água, tá? E isso deixa a água mais oxigenada e os peixes agradecem porque precisam de oxigênio para poder viver. A não ser que seja um peixe que consiga respirar o ar atmosférico, tá? Então ele não precisa de muito oxigênio na água, porque ele retira do ar atmosférico, tá? Bom, o segundo passo, ou melhor, o segundo ponto negativo, positivo dessa parte, né? É que ajuda na eliminação do dióxido de carbono, né? A gente sabe que um aquário ele produz gás carbônico, né? Um aquário é como se fosse um ecossistema, né? Vai produzir gás carbônico e tal. E esse gás carbônico ele vai sair do aquário com mais facilidade conforme um aumento da circulação de água, tá? Por quê? Porque a água ela se movimenta. A água vai se movimentando, gás carbônico saindo e oxigênio entrando, tá? Então é por isso que é importante ter uma boa circulação de água. Outra coisa em relação à limpeza. Se a gente parar para pensar, a sujeira do aquário se acumula em todo lugar. Por exemplo, aqui, ó, restos de alimentos, né, e de fezes do peixe. Ali embaixo também, né, em todo lugar. Principalmente assim, ó, nas pedras, tá? Se a gente colocar uma bomba com uma boa circulação da água, essa sujeira começa a se movimentar e entra mais facilmente no sistema de filtragem, ali, por exemplo, certo? E assim a água vai ficando mais limpa. Outra coisa também é que as plantas absorvem os nutrientes a partir da composição da matéria orgânica no aquário. E isso age como se fosse um fertilizante, que faz as plantas crescerem mais saudáveis e mais rápido, tá? Outra coisa, regulação da temperatura, né? Quando a água se movimenta, o termostato, por exemplo, fica de um lado, aí a água se movimenta, certo? Quando ele vai aquecendo a água, a temperatura vai ficando uniforme em todo o aquário, tá? E outra coisa também ajuda a reduzir o acúmulo de amônia. A amônia, para quem não sabe, ela é tóxica para o peixe. Ela é formada a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias, estão no aquário, tá? Se a água circula bem, o filtro consegue sugar mais sujeira e as bactérias dentro do filtro vai consumindo essa amônia, né? A água do aquário vai ficar boa para os peixes, eles não vão morrer intoxicados pela amônia. Pode morrer? Pode, mas diminui bastante a chance disso acontecer, tá? E o sexto, pensando na circulação da água do aquário, né? Temos aqui algumas dicas de filtro que você pode estar usando, tá? Primeiro é o filtro de aquário, né? Que são esses filtros assim, ó, por exemplo, filtro interno, né? Como coloquei aí, ó, e a bombinha, né? Sai água por ali, ó, também, tá? Tem um caninho, só que é uma água sem ar. Mas isso ajuda a circular melhor a água do aquário, tá? Outra coisa, as bombas de ar faz um barulho, mas também contribui na circulação de água. Isso daqui é uma bomba de ar, só que eu adaptei a esse filtro aqui, né? Aí o barulho reduziu bastante, tá? Porque é muito chato esse barulho. Eu não gosto, não. Outra coisa também tem é um skimmer de superfície. O skimmer é um equipamento que vai eliminar a camada de óleo, de gordura, que fica na superfície da água e impede que ocorra as trocas gasosas, tá? Dificulta.
né? E além disso, é bom porque ela ajuda a circular melhor a água. Outra coisa é as bombas de circulação. Depende do tamanho do seu aquário, você coloca a bomba de circulação, ela meio que forma umas ondinhas na superfície da água. E isso aumenta demais a circulação da água, tá? É claro que esses equipamentos são mais necessários para aquários grandes, tá? Se for um aquário pequeno, 200 litros e tal, não faz sentido colocar uma bomba de circulação, tá? Só um filtro desse assim, ó, ou dois desse, vai dar perfeito para manter uma boa qualidade da água, tá? Dependendo da sua fauna, tá bom? Sempre pensa na fauna que você tem. Peixes pequenos é diferente de, por exemplo, né? Peixes ósseos, né? Faz mais sujeira, tá? Beleza? E o último ponto, o sexto, né? Em relação à limpeza e manutenção do aquário, tá? É interessante que dependendo do seu sistema de filtragem, você faça trocas parciais de água. Para quê? Para poder diminuir a carga orgânica do aquário, reduzir algumas substâncias tóxicas que podem fazer mal ao peixe e deixar a água com melhor nutrientes, melhor minerais, tal, melhor qualidade para seus peixes viver bem, tá? Outra coisa também é a limpeza do filtro, tem que limpar o filtro para poder conseguir filtrar a água melhor, reduzir a amônia, consequentemente melhorar a saúde do seu aquário, tá? Beleza? Bom, por fim, né, para poder fechar esse conteúdo, é essencial no aquarismo que você fique de olho no aquário para evitar pôr em risco a saúde de seus peixes e, caso tenha, de suas plantas, tá? Além disso, a gente precisa estudar as espécies de peixe que queremos ter no aquário e as condições ideais para que cada peixe tenha uma boa qualidade de vida, tá bom? Então é isso, gente. Deixa aquele like, se inscreva e compartilhe. Tchau, pessoal. Até a próxima.